Olá, seja muito bem-vindo novamente ao site aulaslivres.com.br e a gente vai continuar nossa aula do curso básico de informática para concursos públicos que eu vou postar de forma gratuita no nosso site. O assunto que eu vou tratar dessa aula é o módulo de software. O módulo de software, ele abrange sistemas operacionais e abrange softwares aplicativos, as famosas suítes de escritório. Esse, sem sombra de dúvida, é o assunto que mais acontece, que mais aparece em concursos e que mais você vai ter que estudar, que mais você vai ter que testar em casa. Por quê? Porque depende muito de você testar os atalhos, testar como é que o Windows funciona, testar como é que o Linux funciona, usar o Word, usar o Excel, usar o PowerPoint, usar o BR Office Writer, usar o BR Office Calc, usar o BR Office Printer, tá certo? Depende muito do candidato, do futuro servidor público, usar esses softwares. Por quê? Porque no dia a dia você vai usar isso e no concurso público o que vai cair basicamente é uso desses softwares, saber como é que funcionam no dia a dia, tá certo? A gente vai fazer uma introdução geral sobre software, os softwares principais, os softwares de sistema, os softwares e os softwares aplicativos. Quando a gente falar de software de sistema, a gente vai falar também chamado de software básico, que são sistemas operacionais. Do Windows e do Linux, uma abordagem um pouco mais técnica, porque a gente vai falar também de Linux, as características técnicas dos sistemas operacionais, e depois a gente vai falar de software aplicativos. No primeiro bloco a gente vai fazer uma visão geral de software, né, quais são os principais softwares, e depois a gente vai aprofundar em Windows, aprofundar em Linux, e aí no próximo módulo a gente vai ver softwares aplicativos, que são os softwares de suíte de escritório, beleza? Hidrata teu cérebro, vamos começar a nossa aula. Tá aí. Beleza, nosso primeiro módulo de software. Nós vimos nas aulas passadas o módulo de hardware, né? Hardware é aquilo que é físico, que pode ser tocado, que utiliza energia elétrica. Ao contrário do software, que é aquilo que você não toca, você não tem contato físico com o software. O software, basicamente, ele é a programação do hardware, ok? Basicamente, os principais softwares são sistemas operacionais. Antes da gente falar de sistema operacional, eu vou dar um pulinho aqui pular um pulinho aqui para as nossas anotações. Então anota aí. Basicamente a diferença de software para hardware é que o software ele tem as características aqui. O software ele também é chamado de programas, tá certo? Se ele é um programa, ele tem a ideia de programar alguma coisa. Ou seja, se você tem um aparelho do tipo videocassete, vai programá-lo para gravar a sua novela preferida, essa programação que está armazenada no videocassete é um programa. É um software. O software, ele é intangível, tá certo? O software, ele é composto de informações. Se ele é composto de informações, essas informações elas só fazem sentido quando estão armazenadas, tá certo? Quando a gente fizer questões de software no finalzinho desse bloco, quer dizer, no final desse curso de software, vocês vão perceber que é muito mais fácil entender isso, tá certo? Então, o software basicamente é aquilo que você não toca. Ele é intangível. Ele é composto de informações. E essas informações são armazenadas. Então o programa ele é armazenado aonde? No hardware, ok? O hardware armazena o software. Software é armazenado no hardware.
O software é intangível, o software é composto de informações, o software usa essas informações armazenadas no hardware. Beleza? E aí quais são os principais softwares? Isso aqui não está no slide, tá certo? Os principais softwares são dois. Os softwares, e aí você pode falar também programas, o software de sistemas ou de sistema e os softwares aplicativos. Qual é a diferença entre os dois? Basicamente, o software de sistema ou software básico, e aí a gente pode também falar, o programa de sistema, o programa básico, ele é utilizado para fazer com que o hardware funcione. Então, se você comprou uma impressora na internet, tá certo? E a impressora veio com um programa de instalação, esse programa de instalação é um software de sistema ou software básico. Esse programa da impressora se chama driver, ok? Diferente de drive sem o R, que é geralmente o leitor de alguma coisa, leitor de fita, leitor de CD-ROM, leitor de disquetes. O driver é o programa que faz o hardware funcionar. E o outro principal software de sistema é o famoso sistema operacional. A nossa aula vai falar muito desse assunto, do sistema operacional. O sistema operacional, ele é o principal programa que um computador precisa ter para que o computador funcione. Sem sistema operacional, uma máquina, um computador não funciona. Por quê? Porque o sistema operacional, ele é o